Olá, vou agora mostrar a vocês o caminho crítico, como que ele é percebido e como ele é importante no gerenciamento de um projeto. Estou aqui com o nosso arquivo do exercício do projeto de levantamento, análise e relatório. Eu estou aqui com o resultado que nós já vimos aí no exercício que resultou da digitação das durações. Reparem que quando eu estou usando o modo de exibição gráfico de Gantt, repare aqui no lado esquerdo, onde o meu cursor está seguindo, que ele, na prática, então, não evidencia nenhuma atividade que possa parecer crítica ou que tenha folga. Então, eu vou agora fazer uma troca, eu vou... nessa nossa lista, eu vou atrás de uma atividade chamada Gantt detalhado. Ele normalmente não está nessa lista. Vou pedir mais modos de exibição. E nessa opção de Gantt detalhado, eu vou então enxergar o nosso cronograma. Reparem que aqui eu tenho todas as atividades em vermelho ou próximo do vermelho, o que significa, na verdade, que esse cronograma é inteirinho de atividades críticas, ok? Bem, o que significa isso? Significa que dentro dessa programação, qualquer coisa que vier a atrasar, vai comprometer o projeto, ok? Bem, o que nós poderíamos agora fazer aqui seria o seguinte: puxa, eu vou dar um tempo para que a atividade do fechamento dos arquivos, vamos abrir aqui para ficar bem visível, né? Que o arquivamento dos documentos talvez possa ser concluído com um pouquinho mais de folga. Então, reparem, se eu estiver com os documentos disponíveis, mesmo que não totalmente arquivados, mas que a equipe possa utilizar para realizar o relatório, eu poderia então fazer uma mudança na própria lógica do meu projeto. Eu vou assumir o seguinte: o relatório ele vai ser conduzido por pessoas que as pessoas que visitaram e fizeram os levantamentos. Já a parte de figuras e tabelas é um grupo separado que não estava necessariamente lá, e que, para que o seu trabalho seja bem feito, ele vai depender realmente de acessar os arquivos e os documentos. Então, eu vou agora fazer o seguinte: eu vou apagar ou vou desfazer a obrigação do encerramento do projeto ser o predecessor de tudo. Então, vejam só, eu vou primeiro fazer novas ligações e depois eu vou deletar ou apagar aquelas que não são mais necessárias. Então, eu vou dizer o seguinte: para fazer as figuras e as tabelas, eu preciso que o levantamento ou o arquivamento tenha sido concluído, ok? Mas eu não preciso mais que o arquivamento seja um pré-requisito para o levantamento de dados estar concluído. Eu vou fazer agora uma alteração aqui. Eu estou indo no menu de exibir e vou trocar a tabela. Eu vou usar a mesma tabela que foi usada na criação da nossa rede. E vou inserir aqui uma coluna de sucessora, porque a ideia de ter predecessora e sucessora visível é um jeito de alterar as ligações sem utilizar a opção gráfica do Project, ok? Então, estamos usando o Project meramente porque é uma ferramenta que nos ajuda a fazer isso. Eu poderia estar desenhando manualmente, mas não seria legal. Então, você veja, as figuras aqui, elas estão dependendo da atividade 6, que é a atividade de arquivar e estava dependendo também da atividade 9, que eu agora vou começar a alterar isso um pouquinho. Vou deixar a coisa funcionar da seguinte maneira. Vou
liberar primeiro a atividade 6 da lista do marco aqui em cima. Reparem, na medida em que eu simplesmente deletei a condição que estava forçando o levantamento estar concluído quando tiver os documentos arquivados, isso me leva a uma situação bastante drástica. Então, aqui eu acabei tendo um dia de folga. Por quê? Porque como a atividade das figuras é a única que usaria, de fato, a atividade arquivar documentos, eu poderia também aqui fazer outros ajustes em relação a essas atividades e poderia também, de um certo modo, fazer outras variações. Mas é um cronograma muito pequeno e não teria aí uma condição melhor disso. Projetos muito pequenos, muito lineares, acabam tendo uma situação em que tudo é caminho crítico. Ok? Bem, então, aqui é um exemplo muito simples. Eu trabalhei uma mudança de lógica para deixar com que haja maior flexibilidade na realização das atividades. Na prática, só pude flexibilizar uma e pude então dar uma primeira notícia do que é o caminho crítico. Nós vamos ter agora um outro exercício, onde eu vou trabalhar com o caminho crítico para uma obra de engenharia, né, de uma casa, uma unidade residencial, já com um número de atividades bem superior e aonde você daí tem uma visão do caminho crítico bem mais forte, bem mais explícita, ok? Até depois, nesse outro exercício.